Você já parou para pensar no que havia antes de tudo o que existe? Antes das galáxias, das estrelas, dos planetas, antes até mesmo do próprio tempo? Essa é uma daquelas perguntas que parece simples, mas que leva qualquer mente curiosa a um verdadeiro labirinto sem saída. Hoje, nós vamos entrar nesse mistério juntos. Vamos explorar teorias, ideias e até mesmo reflexões filosóficas sobre o que pode ter existido antes do Big Bang. E eu te garanto, se você ficar até o final, a sua forma de olhar para o universo nunca mais será a mesma. Mas antes de mergulhar no desconhecido, já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Isso não é só para ajudar o canal, mas para garantir que você continue recebendo conteúdos que expandem a sua mente e te fazem questionar o que achava que sabia. E claro, compartilhe este vídeo com aquele amigo que adora conversar sobre o cosmos até de madrugada. Agora, vamos voltar 13,8 bilhões de anos atrás, ao momento do Big Bang. A teoria mais aceita pela ciência diz que todo o universo, toda a matéria, energia, espaço e até mesmo o tempo estavam concentrados em um único ponto, extremamente pequeno e denso, Iento. Esse ponto explodiu. Embora o termo explosão não seja exatamente correto, expandindo-se rapidamente e dando origem a tudo o que conhecemos. Mas é aqui que surge a grande questão. Se o tempo e o espaço começaram no Big Bang, como é possível falar sobre um antes? Afinal, antes é uma medida de tempo. E se o tempo não existia, será que a pergunta faz sentido? Essa é uma das maiores dificuldades ao tentar compreender o que havia antes. A própria noção de antes pode ser inválida. Alguns físicos acreditam que o universo simplesmente não teve um antes. Ele teria surgido a partir de um estado onde as leis da física, como conhecemos, não se aplicavam. Nesse caso, não haveria algo anterior, apenas uma transição de um nada para o algo. Mas calma, esse nada não é o nada absoluto. Ele poderia ser um estado quântico, uma espécie de oceano de possibilidades, onde partículas virtuais surgem e desaparecem o tempo todo. Mas também existem teorias que vão muito além. Uma delas é a do universo cíclico. Imagine que o universo seja como um coração que pulsa. Ele se expande, chega a um limite e depois colapsa sobre si mesmo em um Big Crunch, apenas para renascer em um novo Big Bang. Nesse cenário, o nosso universo seria apenas mais um ciclo. E antes dele poderiam ter existido infinitos outros universos, cada um com sua própria história, e talvez até com leis físicas diferentes. E se você acha isso fascinante, espera só até ouvir a próxima hipótese, a do multiverso. Ela sugere que o nosso universo é apenas um entre incontáveis universos, cada um surgindo a partir de flutuações quânticas ou de diferentes regiões do espaço-tempo. Alguns poderiam ser muito parecidos com o nosso, outros completamente bizarros, com partículas, forças e dimensões que nem conseguimos imaginar. Nesse caso, o que havia antes do nosso universo poderia ser simplesmente outro universo. Agora pare um instante e pense. Se o multiverso existe, será que em algum outro lugar existe um universo onde você está assistindo a este vídeo, mas em uma língua completamente diferente? Ou até em um corpo completamente distinto? É uma ideia que mexe com a nossa noção de identidade e realidade. E existe ainda outra possibilidade intrigante. O nosso universo poderia ser o resultado de um processo artificial. Sim, estou falando de algo parecido com uma simulação. Alguns cientistas e filósofos levantam a hipótese de que civilizações extremamente avançadas poderiam criar universos inteiros, talvez como experimentos, talvez como formas de vida artificial. Nesse cenário, o antes do nosso universo poderia ser simplesmente o laboratório de alguém. Claro, essas ideias podem soar como ficção científica, mas lembre-se,
Muitas coisas que hoje são realidade já pareceram ficção no passado. Imagine contar para alguém na Idade Média que um dia seria possível enviar imagens instantaneamente para o outro lado do mundo. Agora, você pode estar se perguntando, e a ciência, como busca respostas para algo tão distante e abstrato? A chave está na observação do próprio universo. Quanto mais longe olhamos, mais voltamos no tempo, porque a luz leva tempo para viajar. Telescópios, como o James Webb, já estão nos levando a ver galáxias formadas apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. E quem sabe, um dia possamos captar sinais ainda mais próximos do momento zero. Mas, por enquanto, tudo o que sabemos sobre o antes está envolto em mistério. E talvez seja justamente esse mistério que nos impulsiona a buscar mais. Afinal, não é a resposta definitiva que nos move, mas a jornada de fazer perguntas cada vez mais profundas. E já que estamos mergulhando nesse mistério juntos, aproveita para deixar aqui nos comentários qual teoria você acha mais plausível: o universo cíclico, o multiverso, a criação artificial ou o surgimento a partir do nada quântico. Sua opinião pode render um debate incrível. Agora, vamos nos permitir uma reflexão mais filosófica. Talvez a pergunta o que havia antes não seja apenas científica, mas profundamente existencial. Ela nos leva a pensar sobre nossa própria origem, sobre o sentido de tudo isso, e até mesmo sobre a possibilidade de que o universo não tenha um propósito definido, ou que tenha um propósito tão grandioso que nossa mente ainda não é capaz de compreender. Alguns filósofos dizem que buscar entender o antes é como uma gota d'água tentando compreender o oceano inteiro. Nós somos parte do próprio universo tentando entender a si mesmo. E isso, por si só, já é algo incrivelmente belo. No fim das contas, talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva sobre o que existia antes do Big Bang. Mas isso não significa que devamos parar de procurar. Cada nova teoria, cada novo dado observado, nos aproxima um pouco mais de entender essa história cósmica. Então, se você ficou até aqui, significa que essa curiosidade também pulsa dentro de você. Continue explorando, continue questionando. E para garantir que não perca nenhum dos próximos vídeos que vamos trazer sobre os maiores mistérios do cosmos, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem você sabe que vai pirar nessa conversa. E lembre-se, o universo pode ser infinito em tamanho, mas é também infinito em perguntas. A próxima grande resposta pode estar mais perto do que imaginamos, ou mais distante do que qualquer telescópio possa alcançar.